Olá, caros amigos e alunos que me acompanham de todo o Brasil. Atendendo a pedidos, trabalharei hoje com os crimes contra o patrimônio, e uma questão muito boa que a CESP elaborou e que eu acredito que vai lhe surpreender. Antes de passarmos à análise da questão e aos comentários, eu quero convidá-lo a se inscrever em meu canal e ativar as notificações para que os algoritmos das redes sociais não o deixem de fora das nossas próximas videoaulas. Estamos trabalhando semanalmente com questões comentadas de direito e de criminologia e também com a série Revise Rápido, onde eu apresento um conteúdo de forma objetiva. Vamos à análise desta questão. Antônio estava em uma festa acompanhado de amigos e de Maria, sua esposa. Depois de consumir uma grande quantidade de bebida alcoólica, ele decidiu furtar o celular que estava sobre a mesa. Antônio, que acreditava que o objeto era de propriedade de algum desconhecido, na verdade o aparelho era de Maria, sorrateiramente o colocou no bolso. Passados alguns minutos, tendo percebido que o aparelho estava quebrado, arrependido, ele decidiu deixar o aparelho dentro do banheiro, com a esperança de que o proprietário do celular o recuperasse. Após isso, retornou para sua casa. Considerando que a conduta de Antônio tenha sido descoberta e denunciada à polícia, assinale a opção correta. Quando li esse enunciado, o que me veio à mente foi o baile de formatura. Nos tradicionais bailes de formatura, a partir de um certo horário, aquele momento que eu brinco, o pessoal começa a colocar gravata na cabeça, já são distribuídos aqueles utensílios coloridos, o pessoal começa a cometer alguns abusos, principalmente como menciona o enunciado, após consumir uma grande quantidade de bebida alcoólica. Nesse momento, verifique então que ele subtrai o objeto pensando se tratar de propriedade de algum desconhecido. Esse é um ponto importante para a nossa questão. Letra A. Antônio responderá pelo crime de furto, mas sua pena será reduzida em razão de absoluta impropriedade do objeto? Não há que se falar em absoluta impropriedade do objeto aqui, porque quando trabalhamos com o crime impossível, também chamada tentativa de inidônea, lá sim existe a referência à absoluta impropriedade do objeto. Seria o caso se o objeto lhe pertencesse, mas não é justamente nenhuma hipótese de absoluta impropriedade do objeto. B. A pena de Antônio será reduzida por ele ter se arrependido da subtração e deixado o aparelho no banheiro com o intuito de que o proprietário do bem o recuperasse. É interessante destacar que a banca coloca no enunciado aqui arrependido. Arrependido e depois trabalha com a hipótese do arrependimento na letra B. Nesse momento, você pensa arrependimento posterior, arrependimento eficaz, mas não há que se falar em arrependimento posterior porque ele não entrega o objeto a seu legítimo proprietário. Por isso que não temos aqui a hipótese de redução de pena. A afirmação está incorreta. Mesmo que o intuito seja que o proprietário recupere o bem, ao deixar este celular no banheiro, não haveria a mínima garantia de que isso efetivamente ocorreria. Então, a afirmação está incorreta. Letra C. A pena será agravada em razão da vítima ser a esposa do agente. Quando analisamos as agravantes genéricas previstas no artigo 61 do Código Penal, lá encontramos realmente a situação do cônjuge. Mas, nesse caso, devo observar que ao momento em que ele subtrai o objeto, como nós já destacamos, ele pensava, acreditava que a propriedade deste objeto era de algum desconhecido, e não da esposa. Por isso que não incide esta agravante. E também devemos destacar que nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, que encontramos nos artigos 181, 182 e 183 do Código Penal, ao final dos crimes contra o patrimônio, existe a referência mesmo à situação do crime praticado sem violência ou grave ameaça contra o cônjuge. Mas nesse caso, ao momento em que ele subtrai o objeto, ele não pensava que era da esposa. Ele acreditava que era o celular de um desconhecido. Não há que se falar aqui tanto do agravante, tampouco da escusa absolutória. A afirmação está incorreta. D. A pena será atenuada por ter Antônio procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar as consequências da sua conduta. A afirmação está incorreta, porque, claro, primeiro, quando falamos aqui de atenuantes, nós poderíamos imaginar a hipótese
é o momento em que ele afasta as consequências do seu crime, alguma coisa nesse sentido, mas não é o caso, porque o fato de deixar o celular neste banheiro, dentro de uma festa, dentro do local público, e não o banheiro efetivamente, se fosse o caso do banheiro da residência da vítima, mas não é um local público, não comprova nenhuma eficiência dele evitar as consequências da conduta. As consequências já aconteceram porque nós temos o crime de furto na forma consumada. Letra E. Antônio responderá por furto consumado. Afirmação correta. Realmente, eu tenho a consumação do crime de furto. Ponto. Se depois, tendo ele subtraído o objeto, se depois ele se desfaz do objeto, se ele deixa no banheiro, isso é irrelevante. O crime de furto já consumou. Ponto. De um jeito ou do outro, lembre-se, a vítima está sem o celular ou suportou a diminuição patrimonial. Interessante lembrarmos deste ponto. E aqui, é claro, a questão não fala especificamente da escusa absolutória, mas me permitam, com esta situação, comentar isso com vocês. Não incide a escusa absolutória porque nós temos uma hipótese clara de erro sobre a pessoa. Ao momento em que ele subtrai o objeto, ele não subtrai sabendo ou pensando que se tratava do celular da esposa. Ele subtrai acreditando que esse celular era de propriedade de algum desconhecido. Hipótese clara de erro sobre a pessoa prevista no parágrafo 3º do artigo 20. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. É interessante, com a leitura do Código Penal, que lembremos que existindo essa diferença entre a vítima efetiva e a vítima desejada, nós sempre consideraremos as qualidades pessoais da vítima desejada. E isso pode aumentar ou diminuir a pena. É importante que vocês lembrem deste ponto. Então, o parágrafo 3º do artigo 20 do nosso Código Penal. Antônio responderá pelo crime de furto consumado. Espero que essas breves explicações possam auxiliar os seus estudos. Deixe seus comentários, sugestões de temas e também ficarei muito feliz e honrado com o seu like, que é um sinal de reconhecimento, é um incentivo realmente ao nosso trabalho. Eu os encontro na próxima videoaula. Bons estudos!